Olá, prezada turma! Estamos aqui mais uma vez na nossa aula de Economia Rural. E hoje vamos para a segunda parte do tema que iniciamos na aula passada, a teoria do consumidor. Hoje estou aqui literalmente vestindo a camisa do curso Tecnólogo Agronegócio. Esse conteúdo, teoria do consumidor, ele tem como início o estudo e análise da demanda e da oferta. Recapitulando, na aula passada, a gente estudou os conceitos de demanda. Então, a gente viu a finalidade da teoria do consumidor, o conceito de utilidade, e aí sim entramos na demanda. Conceito, fatores que influenciam a demanda, os ceteris paribus, o que significa todas as outras variáveis estarem constantes, a lei da demanda, a curva da demanda e o seu deslocamento da curva de demanda. E ao final da aula de hoje, esperamos que você tenha adquirido a competência para analisar o mercado a partir da teoria do consumidor, mais especificamente aí na questão da oferta. Os tópicos que abordaremos nessa aula de hoje, como falei, vamos para a parte 2 da teoria do consumidor, vamos ver o conceito de oferta, vamos ver os fatores que influenciam a oferta, vamos dar uma passadinha pela lei da oferta, e vamos ver a curva de oferta. Será que ela é igual à curva de demanda ou tem alguma diferença? Vamos também analisar a distinção entre o que é oferta e o que é a quantidade ofertada, e vamos ver as situações que causam o deslocamento da curva de oferta. Então vamos iniciar aqui com o conceito de oferta. O que é oferta? É a quantidade de bens ou serviços, depende do mercado que você está analisando, mas a quantidade de bens ou serviços que os vendedores, os produtores, estarão dispostos a oferecer para um mercado a diferentes preços em um determinado período de tempo. Então a oferta de mercado para um determinado bem ou um determinado serviço é mensurada, é contabilizada a partir do somatório de todas as ofertas individuais em uma dada região, em um determinado período, a distintos níveis de preços. Então, a oferta se baseia em, se o preço do bem estiver X, a quantidade ofertada vai ser Y. Então, à medida que esse preço varia para cima ou para baixo, a quantidade ofertada irá variar também. A oferta é o estudo dessas quantidades mediante a essas variações de preço. Vamos analisar juntos agora quais são os fatores que influenciam a oferta. Ou seja, o que acontece que estimula ou desestimula o produtor rural ou qualquer tipo de vendedor em qualquer segmento a produzir e vender, ou seja, ofertar ao mercado determinado tipo de bem ou serviço, e quais fatores que o desestimulam. Primeiramente, assim como na demanda, o principal fator é o preço daquele bem ou o preço daquele serviço. Então, vamos viajar lá para a zona rural. Quando o preço da soja, por exemplo, está em alta, está elevado, o maior número de produtores se animam a produzir soja. Ou o mesmo produtor se anima a aumentar a quantidade de hectares aonde ele plantará soja. Ou seja, o preço do bem, quanto maior estiver, maior estimulará sua produção, sua venda, sua oferta. E da mesma forma, o inverso, quanto mais baixo estiver o preço do produto no mercado, menor o estímulo para os produtores colocarem aquele produto à venda no mercado. Então, se eu tenho uma pequena propriedade onde se produz feijão ou amendoim, à medida que o preço do feijão estiver mais alto, aquele pequeno produtor vai disponibilizar mais áreas da sua propriedade para o plantio e a comercialização do feijão. À medida que a questão se inverte, o preço do feijão cai, ele vai substituir aquelas áreas pelo plantio e comercialização do amendoim, na medida que o preço daquele outro item, amendoim, estiver mais alto. A oferta não se altera apenas pelo preço do bem ou do serviço. Existem outros fatores também que afetam a oferta. Um deles é o custo dos fatores de produção. Vocês se lembram, nas nossas primeiras aulas, falamos sobre o que são fatores de produção: terra, capital e trabalho. Quando os custos dos fatores de produção estão mais elevados, isso desestimula o produtor a entrar naquela cultura, a produzir aquela cultura. Ou seja, a oferta daquele produto vai diminuir no mercado, porque aqueles custos dos fatores de produção estão mais altos. Exemplo, custo de insumos, custo de fertilizantes, o custo da terra, o custo da mão de obra, que são os salários dos trabalhadores naquela produção. Tudo isso, imagine que aqui é o preço de venda, ele se manteve estável. E aqui os custos de produção. Os custos de produção aumentaram
Então, eu aproximei o meu custo, do meu preço de venda. Entre uma mão e outra está a minha margem de lucro. Minha margem de lucro, que antes era assim, agora ela está reduzida. Menos lucro naquela cultura desestimula a sua produção, portanto, diminui a oferta. Da mesma forma, ocorre o inverso. Se os custos de produção caem, o preço de venda do bem continua estável, ceteris paribus, vocês lembram? Então, há um estímulo ao produtor aumentar a área em hectares que ele produz aquele determinado produto e a sua margem de lucro está mais abrangente, está maior, por isso ele tem um maior estímulo. A oferta acaba aumentando naquele mercado. Uma outra questão que faz essa alteração acontecer são alterações tecnológicas naquele sistema de produção. Vamos falar disso já já. E a outra questão também é o aumento do número de empresas ofertantes no mercado. Então, se eu estou plantando feijão em uma determinada região, diversos produtores chegam ali, adquirem áreas e começam a plantar feijão também naquela mesma região, ou seja, no mesmo mercado onde eu estou inserido. Mesmo que os preços de venda do feijão não se alteraram, nem os preços de custo de produção, obviamente vai haver uma oferta, um aumento na oferta de feijão naquele mercado devido ao aumento no número de empresas ofertantes daquele produto. Então, a lei da oferta, como falamos na aula passada, que a gente ouve muito essa expressão, lei da oferta e da procura, lei da oferta e da demanda, que a gente estudou na aula passada a lei da demanda, vamos estudar aqui da mesma forma a lei da oferta. A lei da oferta é mais baseada no preço mesmo. Então, ela tem o preço como exclusiva variante para a sua alteração. Então, pela lei da oferta, contudo, o mais mantido constante, ou seja, todas as outras variáveis se mantendo estáveis, ceteris paribus, quando o preço de um bem aumenta, a sua quantidade ofertada também aumenta. Então, ele é na mesma proporção. É diferente da demanda, que a proporção é inversa. Quando o preço diminui, a quantidade ofertada também diminui. Essa é a lei da oferta. E qual é o raciocínio que está por trás disso? É óbvio. Se o preço de um produto está mais caro no mercado, o preço de venda, um maior número de produtores estará disposto a produzir e vender aquele produto, porque o preço está bom, o mercado está bom para aquilo. Da mesma forma, se o produto está desvalorizado no mercado, ninguém estará disposto, ou quase ninguém estará disposto a produzir. Por isso, a oferta diminuirá. Para a gente entender melhor isso, trouxemos mais uma vez aqui uma tabelinha comparativa. E, novamente, eu deixo bem claro que os valores, as quantidades mencionadas aqui são meramente ilustrativas e fictícias. Nada que represente o mercado. É apenas lúdico para que possamos entender o conceito da lei da oferta. Então, vamos imaginar que um fornecedor ao mercado de carne bovina se comporte na lei da oferta dessa maneira. Quando o preço do quilo da carne está a R$ 50 o quilo, a quantidade semanal de carne bovina que o produtor estará disposto a produzir e ofertar ao mercado seria de 5 toneladas. O preço está mais caro, a quantidade também é maior. À medida que esse preço cai para R$ 40 o quilo, ele também reduz a sua quantidade ofertada para 4 toneladas. E assim vai, conforme o preço vai caindo, 30, 3 toneladas, 20, 2 toneladas. Quando o preço da carne realmente está muito baixo, isso para o consumidor é ótimo. Está a R$ 10 o quilo. Porém, para o produtor, o vendedor de carne, é muito desestimulante. Então, ele vai reduzir a sua quantidade ofertada. Então, quando está R$ 10 o quilo, por exemplo fictício, ele está fornecendo 1 tonelada. Quando o preço está a R$ 50 por quilo, aí sim, ele se anima, estimula a produzir e ofertar mais. Ele vai para 5 toneladas por semana de fornecimento de carne. Professor, e o produtor rural, quando o preço de algum bem cai, ele fica sem renda, o produtor rural, a gente sabe que ele pode ter uma produção diversificada. Então, na mesma propriedade, você vê 2 ou 3 tipos de atividade acontecendo simultaneamente. Quando há uma boa gestão, sobretudo uma boa gestão dos custos de produção de cada atividade, o produtor rural tem uma visão bem clara da situação, do que lhe custa mais, do que lhe custa menos produzir, consequentemente, aquilo que lhe dá mais lucro, aquilo que não dá tanto lucro, ou às vezes até a atividade que está dando prejuízo. Portanto,
ele pode ir migrando de uma atividade a outra, ou colocando mais ênfase, mais dedicação, mais força em uma atividade, quando as condições aí pela lei da oferta estavam mais favoráveis. E ele pode reduzir a produção de outra atividade e aguardar o momento que aquilo melhore para que ele volte a produzir mais carne bovina, por exemplo. Vamos ver agora a curva de oferta. A curva de oferta, ao contrário da curva de demanda, ela inclina-se de baixo para cima. Por quê? Porque dessa vez, ao invés dela estar inversamente proporcional aos preços, ela está diretamente proporcional aos preços. Então, como falamos na lei da oferta, quando o preço de um produto aumenta, a sua quantidade ofertada também aumenta, formando a curva de oferta. Lógico que considerando os ceteris paribus, que quer dizer que todas as outras variáveis estão inalteráveis. Somente o preço variando, a oferta também sofre aqui a variação. A curva de oferta, então, relaciona as quantidades de um bem que os vendedores ofertarão a vários preços alternativos possíveis em um dado período de tempo. À medida que o preço oscila, a quantidade ofertada vai oscilar também. E aqui, mais uma vez, é muito importante fazermos a distinção entre o que é oferta e o que é quantidade ofertada. Quando a gente fala oferta, nós estamos nos referindo a toda a curva que tem todas as possibilidades aqui de preços e de quantidades ofertadas. Então, essa curva com diversas possibilidades chamamos de oferta. Quando eu analiso um ponto específico na curva, aí sim eu estou falando de quantidade ofertada. Então, no caso aqui, essa é a curva de oferta de tomate. Quando o preço do tomate vai a 3, a quantidade ofertada vai a 5. Então, essa quantidade ofertada 5 é uma coisa, e a oferta, que relaciona-se ao total da curva analisada, é outra coisa distinta. Ou seja, quando há o aumento no preço do tomate, dentro da curva de oferta, eu tenho um movimento na quantidade ofertada do ponto A para o ponto C, refletindo aqui uma subida. Veja que a setinha está para cima. Existem alguns fatores que provocam um deslocamento dessa curva de oferta, que não são as variações no preço de venda. As variações no preço de venda influenciam na quantidade ofertada, dentro de uma mesma curva, como acabamos de ver no slide anterior. O deslocamento da curva ocorre por outros fatores quando os preços estão mantidos. Que fatores podem ser esses? Eles afetam diretamente a expectativa dos empresários em produzir e comercializar determinado bem para a sociedade, mesmo com os preços mantidos. Vejamos alguns exemplos. Condições climáticas. Às vezes as condições climáticas estão muito favoráveis para aquela cultura e assim, mantidos os mesmos fatores, estimulam os produtores a produzir maiores quantidades daquele bem. Da mesma forma, pode ocorrer ao contrário. Nesse ano, nessa safra, as condições climáticas estão extremamente desfavoráveis para aquele tipo de cultura, aquele tipo de produção. Portanto, vai interferir na oferta e vai causar um deslocamento naquela curva. Outro fator é o suprimento dos insumos necessários para a produção. Se houver uma quebra, uma falha no suprimento desses insumos que eu preciso, os preços estarão mantidos, mas vai haver uma alteração na oferta. Outras questões também que podem influenciar são as influências, digamos assim, ou as interferências, melhor dizendo, causadas pelo governo. O governo pode aumentar os impostos para determinado tipo de produto, ou o imposto sobre aquela mão de obra que serve naquela produção, ou diversas taxações de importação dos insumos, de exportação do meu produto, da minha venda, tarifas entre estados onde há a comercialização daquele produto. Então, isso pode desestimular a produção e oferta daquele bem. Da mesma forma, o governo pode incentivar também o aumento da oferta de determinado produto quando ele oferece algum tipo de subsídio, algum apoio financeiro, mercadológico, ou mesmo um incentivo fiscal com a redução ou até a eliminação de alguns impostos dentro daquela cadeia produtiva. E como a gente também já citou aqui, o aumento de empresas que produzem aquele mesmo produto ou a diminuição do número de empresas que produzem aquele produto ou serviço são fatores que podem causar esse deslocamento da curva de oferta. Aqui é a ilustração para a gente visualizar esse deslocamento. Por algum desses fatores de influência que a gente citou no slide anterior, a curva aqui se deslocou para a direita. Então, numa situação anterior, onde ao preço de 1,50 se ofertava 2 unidades, agora com 1,50, então aqui eu estou
entre 4 e 5 unidades, 4,5 aqui, mais ou menos. No slide seguinte vai dar para a gente ter essa noção com mais clareza. Aqui a gente vai observar com mais clareza como ocorre esse deslocamento. Então vamos imaginar aqui uma situação diferente no gráfico B e no gráfico C. No gráfico B, imaginemos que houve um aumento no custo das matérias-primas para produzir aquele bem. Então, a curva de oferta, que antes era essa, originalmente, ela se deslocou para a esquerda, reduzindo essa curva de oferta, porque os produtores ficaram desestimulados a produzir, então passaram a produzir menos, porque aumentou o custo da matéria-prima daquela produção. Então, antes, veja que os preços aqui não se alteraram. Então, ao P0, aqui, essa faixa de preço aqui, a quantidade ofertada inicialmente era essa, uma quantidade aqui maior, né? E mantidos o mesmo preço, mas pela variável do aumento da matéria-prima, essa quantidade ofertada se deslocou para cá. Da mesma forma, no sentido inverso, agora aqui, no gráfico C, observaremos que, vamos imaginar que houve uma diminuição no preço dos insumos, das matérias-primas. Ou então, vamos imaginar que houve uma melhoria tecnológica que permitiu àquele produtor produzir mais com os mesmos custos. Ou ainda, vamos imaginar que o número de produtores daquele bem cresceu naquele mesmo mercado. Mais produtores chegaram e começaram a produzir aquele bem. Então, houve um deslocamento da curva de oferta para mais. Então, dessa forma, acontece o movimento inverso aqui, para a direita. Então, ao mesmo preço aqui, mesmo P0, a quantidade que antes era essa, passou a ser essa, né? Uma quantidade mais elevada aqui no eixo horizontal. Importante ressaltar que essas curvas, elas representam vários preços aqui e várias quantidades. Então, são combinações entre preços e quantidades que representam aquela curva de oferta. E, por esses fatores externos que não dependeram do preço de venda, elas se deslocaram. Nesse caso, ela se deslocou para mais, aumentou a oferta, e nesse primeiro gráfico aqui, ela se deslocou para menos, então diminuiu a oferta. Então, a curva se desloca por esses motivos. E é importante, antes de finalizarmos, relembrarmos que temos que fazer essa distinção. A situação de movimento das quantidades ao longo de uma curva é uma coisa, e o deslocamento da curva é outro acontecimento distinto. Quando eu falo de movimento ao longo da curva, eu estou falando de alterações de preços apenas, que provocam aumento ou diminuição da quantidade ofertada. Quando eu estou falando de mudança de posição da curva, a curva se deslocou, então eu estou falando de outras causas, outros fatores que influenciaram a disposição e o estímulo daquele produtor em ofertar em maiores ou menores quantidades aquele produto ou serviço. Então, esses fatores que a gente citou, como diminuição dos custos, melhoria tecnológica, impostos, aumento no número de produtores ou diminuição no número de produtores. Pessoal, então na aula seguinte, a gente vai encerrar esse tema da teoria do consumidor, aprendendo sobre equilíbrio de mercado, excesso e escassez de mercado. Vamos ver também a interferência do governo nesse equilíbrio de mercado e o conceito de elasticidade. Espero todos lá, espero que tenham compreendido os conceitos da aula de hoje sobre oferta e coloco à disposição, juntamente com a equipe, para sanar qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. Um abraço a todas e todos, até a próxima aula.